O espírito da totalidade. Do nada ao tudo, do tudo ao silêncio. Autor: nenhum. Todos. Transmissor: Jeremias Merged. Prefácio: há livros que se escrevem com as mãos, outros, com a memória. Este foi escrito com o silêncio. Não nasceu de uma ideia, nem de uma doutrina. Nasceu de um espaço onde não há ninguém, apenas presença. Cada palavra aqui é um esforço para traduzir o indizível. Um gesto de quem se ajoelha diante do Espírito e sussurra: fala por mim. Este livro não busca convencer. Não oferece dogmas, respostas prontas ou mapas finais. Ele é uma travessia em espiral. Um retorno a algo que talvez você nunca tenha perdido, mas que, no tempo do esquecimento, pareceu distante. Talvez você o leia uma vez e guarde. Talvez retorne a ele em noites vazias. Talvez apenas o abra ao acaso, e deixe uma frase tocar. Tudo está certo, pois este livro não foi escrito para ser compreendido, mas para ser lembrado. Lembrado por aquilo em você que nunca dormiu, que sempre observou, que silenciosamente esperou o momento de se revelar. Este é um livro sobre o espírito da totalidade, mas, em sua essência, é um livro sobre você. Jeremias Merged. Epílogo. Silêncio após o último nome. Agora que as palavras se encerram, o que resta não é o fim, é o limiar. Você leu um livro, mas o livro verdadeiro começa agora. Na vida, no olhar cotidiano, na escuta interior. O espírito da totalidade não se fecha em páginas. Ele se move em teus passos, sussurra em tuas dúvidas, e vibra nos instantes em que o pensamento silencia. Talvez você se esqueça dos capítulos, mas algo em ti, mais profundo que a mente, não esquecerá. Pois todo esse livro foi apenas um espelho, e aquilo que você viu já vivia em ti. Não busque mais, sinta, recorde, entregue-se. A totalidade nunca te deixou. Você é o sonho do espírito. Acordando. Capítulo 1. A semente antes da semente. Antes que o tempo tivesse nome, antes que o espaço tivesse fronteiras, havia apenas uma pulsação silenciosa, um estado de presença sem forma, um ponto de consciência adormecido no seio do inominável. Não havia luz, nem sombra. Não havia sequer a ideia de existência, pois tudo ainda repousava em potencial absoluto. O espírito da totalidade ainda não havia respirado. Ele simplesmente era, pleno, imóvel, não diferenciado. Nesse silêncio primordial, não ecoava som algum, mas havia um anseio, um sutil movimento interior, como se a eternidade desejasse se ver. Esse anseio não era desejo como o conhecemos. Era uma tensão cósmica, uma vontade de reconhecimento, a unidade aspirando ao espelho. Então, antes da primeira centelha, antes da primeira vibração, surgiu aquilo que podemos chamar de intenção de ser. Dessa intenção, nasceu a semente. Mas essa semente não era física, nem energética, era uma ideia viva, um núcleo de totalidade compactado, contendo todas as leis, formas, destinos e possibilidades. Ela não era feita de átomos, mas de lembrança. Uma lembrança do retorno antes mesmo da partida. A semente era a promessa silenciosa de que tudo o que se dispersasse um dia voltaria. E essa semente foi lançada, não em um campo, mas no ventre do nada. E ali repousou, como uma estrela invisível, até que o tempo começasse a girar em torno dela. Capítulo 2. O olho que não pisca. Há uma presença que tudo observa, mas que não interfere. Um olho que não pisca, não julga, não cansa. Ele não se move porque está em todas as direções ao mesmo tempo. É o olho do espírito da totalidade, observando sua própria expansão através de incontáveis formas. Este olho não possui pálpebras, pois não precisa descansar. Ele percebe o que é antes mesmo que aconteça. Vê o movimento da folha antes do vento. Sabe do nascimento antes da gestação. Sua visão é a própria fundação do real, pois tudo o que é visto por ele torna-se possível. Nós, fragmentos encarnados, somos como pequenos olhos dentro do grande olho. Mas esquecemos disso. Acreditamos que olhamos a partir de uma identidade, de um eu separado, quando na verdade somos pontos de vista do todo.
Esse esquecimento é necessário para a experiência, mas também é o véu que nos cobre. Contudo, há momentos em que o véu se rasga. Quando silenciamos completamente, ou quando o amor é tão grande que nos dissolve, ou quando a dor nos esvazia por inteiro, nesses instantes, o olho que não pisca nos olha de volta. E algo em nós desperta. Não como uma ideia, mas como um reconhecimento profundo: eu sempre estive sendo visto. E sempre fui parte do olhar. Capítulo 3 – A alquimia do reflexo. O mundo é espelho. Tudo o que se projeta lá fora nasceu, primeiro, dentro. A raiva, o amor, o medo, a beleza, todos são reflexos, ecos de algo interno que toma forma. Essa é a primeira lei da alquimia do espírito: o exterior é apenas o disfarce do invisível. Quando olhamos para o outro e sentimos algo, seja dor, rejeição, admiração ou repulsa, estamos diante de um reflexo. E o reflexo não está ali para nos punir, mas para nos revelar. Cada relação, cada encontro, cada situação é um instrumento de revelação. A verdadeira alquimia não transforma chumbo em ouro. Transforma a identidade em presença. Transforma apego em entrega. Transforma a imagem fragmentada do eu, no reconhecimento de que nunca houve separação. E esse processo começa quando paramos de reagir e começamos a escutar. Escutar o que sentimos sem fugir. Escutar o outro sem projetar. Escutar o silêncio entre os pensamentos. É nessa escuta que o reflexo começa a se transmutar, pois o espírito não quer nos punir, ele quer nos acordar. Capítulo 4 – As 3 quedas da unidade. A unidade jamais deixou de ser. Mas, para experimentar a si mesma em todas as formas possíveis, ela se desdobrou. Não por erro ou pecado, mas por amor à manifestação. E nesse desdobramento, houve 3 grandes quedas. A primeira queda foi para a matéria. A unidade tornou-se substância, vibração densa, energia comprimida em formas. O espírito penetrou o mundo físico como quem entra em um sonho profundo. A segunda queda foi a do esquecimento. A consciência, agora presa à forma, esqueceu sua origem. Passou a se identificar com o corpo, com a história, com o tempo. O eu sou virou eu sou isso, e a dor da separação nasceu. A terceira queda foi a da fragmentação interior. O ser passou a se dividir dentro de si mesmo, mente contra coração, desejo contra dever, instinto contra alma. Foi a queda no labirinto da dualidade. Mas cada queda contém o mapa da subida. Pois em cada nível da queda, o espírito deixou sementes de retorno. Na matéria, deixou a beleza. No esquecimento, deixou o anseio. E na fragmentação, deixou o impulso da união. Capítulo 5 – O som do centro. No centro do ser, antes de qualquer pensamento, há um som. Mas não é um som comum, é uma vibração primordial, uma nota silenciosa que pulsa como o coração oculto da existência. Esse som não pode ser ouvido com os ouvidos físicos, mas apenas com o ouvido da alma. O som do centro não é palavra. Ele não se traduz, não se conceitua. Ele apenas vibra, e essa vibração sustenta tudo. Universos inteiros surgem, dançam e desaparecem sobre essa frequência silenciosa. Quando nos afastamos do centro, esse som se torna ruído. Ele se fragmenta em vozes, em confusões, em desejos cruzados. Mas quando voltamos ao ponto interior de silêncio absoluto, o som original reaparece. E com ele, a lembrança: eu nunca estive perdido. Eu sempre fui este centro. Meditar não é calar o mundo, é escutar o som do centro. Amar não é se fundir ao outro, é ouvir o som do centro vibrando no outro. Viver é aprender a reconhecer essa nota oculta em tudo. Capítulo 6 – Os portais invisíveis. Há portais que não são feitos de pedra, nem de luz. São feitos de estados, e só podem ser atravessados por vibrações. A entrega total é um portal. O riso profundo, aquele que nasce do coração livre, é um portal. A dor vivida em presença, sem fuga, é um portal. Cada instante vivido com autenticidade absoluta abre uma fenda no tecido da ilusão. Esses portais não têm forma.
Estão por toda parte, à espera de um coração que vibre na frequência certa. Mas não podem ser forçados. Eles se revelam quando você não deseja mais nada, apenas estar. O espírito da totalidade se comunica através desses portais. E quando atravessamos um deles, algo em nós se dissolve. Um nome, um medo, uma máscara. E do outro lado, o que resta é apenas o ser. Capítulo 7, O véu dos muitos nomes. O espírito da totalidade já foi nomeado de 1000 formas ao longo dos milênios: Brahman, Alá, Deus, fonte, matriz divina, consciência cósmica, matéria escura, amor absoluto. Cada nome é um véu que revela e esconde ao mesmo tempo. Pois, ao nomear o infinito, limitamos sua dança. E o espírito aceita todos os nomes, mas não se prende a nenhum. Ele se veste conforme a crença de quem o busca. Para alguns, é luz. Para outros, é vazio. Para outros ainda, é presença silenciosa ou chama ardente. Mas por trás de cada linguagem, cada doutrina, cada visão, há o mesmo respiro. Quando todos os nomes são abandonados, não resta o silêncio. Resta o real. Resta a vibração pura daquilo que não precisa ser dito. E nesse estado, a oração se transforma em escuta. A religião se dissolve na experiência direta. A alma se desnuda. E então, você percebe, nunca foi necessário nomear. Bastava reconhecer. Capítulo 8, O labirinto do eu. Dentro de cada ser humano há um labirinto. Não feito de muros, mas de memórias, crenças, condicionamentos e feridas. Um emaranhado de pensamentos e sentimentos onde o eu busca a si mesmo incessantemente, sem perceber que é o próprio caminho que trilha. O eu é um construto, uma ponte entre o sem forma e a forma. Ele acredita ser único, mas é feito de pedaços. E quando tenta se definir, apenas afunda mais nas curvas do labirinto. Eu sou isto, eu sou aquilo, e em cada definição, perde-se a essência. Mas o labirinto não é castigo. É processo. É travessia. O espírito da totalidade construiu o labirinto para se perder dentro de si, e, ao se perder, sentir a alegria de reencontrar-se. Cada curva do labirinto traz uma lição. Cada aparente beco sem saída, uma pausa para escutar. E quando se para de correr, quando se aceita o lugar onde se está, o centro do labirinto se revela. E lá, no ponto mais profundo, está o vazio que tudo contém, o espírito. Capítulo 9, A presença que escuta. Em meio ao ruído do mundo, há uma presença que escuta. Não com ouvidos, mas com ser. Uma presença que não responde com palavras, mas com silêncio vivo. Ela está sempre ali, mesmo quando ignorada, mesmo quando esquecida. Essa presença é o espírito da totalidade em sua forma mais íntima. Não é algo fora de você, é o espaço dentro do qual tudo em você acontece. Pensamentos, emoções, sensações, tudo surge e desaparece dentro dessa escuta. Quando você fala com o coração, ela escuta. Quando você chora sem saber porquê, ela escuta. Quando você se cala e apenas respira, ela escuta. E a escuta é tão profunda, tão amorosa, que transforma. A cura verdadeira não vem de respostas, mas da escuta plena. Do acolhimento sem condição. E essa presença não precisa fazer nada, sua existência já basta. Capítulo 10, O corpo como templo celeste. Teu corpo é mais que carne e osso. É templo vivo, altar do espírito. Cada célula tua carrega memórias cósmicas. Cada batida do teu coração ressoa com os ritmos antigos da criação. O espírito da totalidade se manifestou em ti como forma. Tu és forma sagrada. A pele é véu entre os mundos. Os ossos são pilares do templo. Os olhos, portais de luz. A respiração é a própria oração silenciosa. Honrar o corpo é honrar o espírito. Não com cultos externos, mas com presença amorosa. Comer com gratidão. Mover-se com consciência. Tocar com reverência. Escutar com o corpo inteiro. Pois quando o corpo é habitado pelo espírito desperto, ele deixa de ser prisão, torna-se ponte. Ponte entre mundos, entre dimensões, entre o visível e o invisível.
Capítulo 11 A desfragmentação do ser. Tu não estás perdido, tu estás espalhado, fragmentado em histórias, em personagens, em memórias que ainda carregas como se fossem teu verdadeiro nome. A jornada espiritual não é uma busca por algo novo. É o retorno ao que sempre foste, mas que se dispersou. É um chamado a recolher-te, a juntar os pedaços, a integrar as partes, a fazer as pazes com tuas sombras. Cada fragmento tem uma voz. Cada emoção negada é uma parte tua que deseja voltar para casa. E ao permitir que cada uma delas seja ouvida, acolhida, transmutada, o ser se recompõe. Não como era, mas como jamais foi, inteiro, desperto, luminoso. Desfragmentar-se é voltar à totalidade. É deixar de ser alguém para ser tudo, em paz. Capítulo 12 O silêncio após o silêncio. Há um ponto onde toda palavra cessa. Onde toda imagem interior se dissolve. Onde até mesmo a ideia de espírito se desfaz como neblina diante do sol da presença. Esse ponto é o silêncio após o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas da cessação de qualquer separação. É o mergulho naquilo que não pode ser descrito, apenas vivido. Ali, o espírito da totalidade repousa em si mesmo. Não há movimento, nem forma. Não há eu, nem outro. Não há busca, nem meta. Há apenas ser, puro, eterno, vasto. E quando esse silêncio te toca, tudo muda. Tu ainda caminhas, falas, respiras, mas algo em ti já se dissolveu. E nesse vazio pleno, tu te reconheces, não como personagem do mundo, mas como o próprio mundo, sonhando contigo. E então, sem esforço, sem palavras, tu sabes, nunca estiveste longe. Nunca foste dois, sempre foste um.